Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja, o nosso espaço para entender melhor o direito de um jeito descomplicado. Hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto que mexe com a vida de muita gente, né? Bancos de dados e cadastros de consumidores. Principalmente aqueles relacionados a crédito, negativação, essas coisas. É um tema que, olha, envolve muita coisa. Tem lei, tem decisão de tribunal, a famosa jurisprudência e, claro, a aplicação disso no nosso dia a dia. A nossa missão aqui hoje é destrinchar esse emaranhado. Vamos tentar entender como essas informações sobre nós, consumidores, são gerenciadas, quais são nossos direitos, os deveres das empresas, enfim, deixar tudo mais claro. Para a gente começar a organizar as ideias, acho que o primeiro passo é entender que existe uma diferença, né, entre o que a gente chama de banco de dados e cadastro de consumidores. Não é a mesma coisa, certo? Exatamente. É fundamental começar por aí para não fazer confusão. Pensa assim, ó, os bancos de dados tipo Serasa, SPC, Boa Vista, eles são mais amplos, sabe? Eles reúnem informações de muita gente de diversas fontes, muitas vezes sem que você tenha tido um contato direto prévio com eles especificamente. A função principal deles é fornecer essas informações para o mercado, para análise de crédito de terceiros. Ah, entendi. Eles funcionam como um grande repositório de informações de crédito para quem quiser consultar, tipo bancos, financeiras, lojas. Isso. Já os cadastros de consumidores são diferentes. Geralmente, eles nascem de uma relação que você já tem com uma empresa específica. Pensa num cadastro de cliente, numa loja, num programa de fidelidade, sabe? Tipo quando eu me cadastro para ter desconto naquela farmácia ou supermercado. Exato. A coleta de dados ali é mais direcionada para a finalidade daquela própria empresa. O uso é interno, para entender o cliente, oferecer produtos, promoções. E uma diferença crucial. Nesses cadastros internos, a empresa pode até ter anotações mais subjetivas sobre o cliente, tipo um perfil de consumo, preferências. Já nos bancos de dados gerais, como Serasa e SPC, isso é proibido. As informações lá têm que ser objetivas, claras, verdadeiras. Interessante essa definição. Faz sentido. Bom, entendido isso, vamos para os direitos. O que o Código de Defesa do Consumidor, o nosso CDC, fala sobre isso? Quais são as garantias básicas que a gente tem? Olha, o ponto central no CDC é o artigo 43. Ele é, assim, a espinha dorsal da proteção do consumidor em relação a bancos de dados e cadastros. Ele garante basicamente três coisas fundamentais. Primeiro, o direito de acesso. O consumidor pode, a qualquer momento, pedir para ver todas as informações que existem sobre ele nesses bancos de dados e cadastros. Acesso total, sem restrição. Sim, acesso gratuito e restrito às informações que estão arquivadas sobre ele. Segundo direito importante, a correção. Se o consumidor encontrar alguma informação errada, incorreta, desatualizada, ele tem o direito de exigir a correção imediata. E quem tem que corrigir? O banco de dados? A empresa que mandou a informação? Quem mantém o arquivo, o banco de dados ou o responsável pelo cadastro, tem o dever de fazer a correção. E tem um prazo para isso, viu? O CDC fala em 5 dias úteis. E mais, nesse mesmo prazo de 5 dias úteis, o arquivista tem que comunicar essa correção para todo mundo que recebeu aquela informação errada nos últimos tempos. Isso é para evitar que o erro continue circulando e prejudicando o consumidor. Nossa, isso é muito importante. Porque não adianta só corrigir no sistema deles se o mercado continua com a informação errada, né? Exatamente, a lei pensou nisso. E o terceiro direito básico ali no artigo 43 é o direito ao cancelamento do registro quando ele for indevido ou não puder mais constar lá, como a gente vai ver mais pra frente sobre prazos. Perfeito. Acesso, correção com comunicação a terceiros e cancelamento. Guardei. Agora, vamos falar de um ponto que tira o sono de muita gente. A negativação. A inclusão do nome lá no Serasa, no SPC, a famosa restrição no nome. O que precisa para isso acontecer legalmente? Basta ter uma dívida? Não basta só existir a dívida. A lei e a jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, estabelecem requisitos claros. Primeiro, a dívida tem que ser real, né? Tem que existir. Segundo, ela precisa estar vencida, ou seja, o prazo de pagamento já passou. E terceiro, tem que ser uma dívida líquida, com valor certo, definido e exigível, ou seja, o credor já pode cobrar. Ok. Dívida existente, vencida, líquida e exigível. Mas tem mais alguma coisa, né?
Ouvi falar muito sobre comunicação prévia. Sim, esse é um ponto crucial e que gera muita discussão e processo judicial. O parágrafo 2º do artigo 43 do CDC é claríssimo. O consumidor tem que ser comunicado por escrito antes da inscrição ser efetivada. Antes, tipo um aviso. Exatamente, um aviso prévio, por escrito, informando que, se a dívida não for paga em determinado prazo, o nome dele será incluído no cadastro de inadimplentes. Isso dá a chance para o consumidor pagar, negociar ou até contestar a dívida, se ele achar que ela é indevida, antes do nome ficar sujo. E quem tem a obrigação de mandar essa comunicação? É a empresa para quem eu devo, o banco, a loja? Não. E aqui está um ponto que muita gente erra. A obrigação de enviar essa comunicação prévia por escrito não é do credor original, é do órgão mantenedor do cadastro. Ou seja, o Serasa, o SPC, a Boa Vista, que tem que mandar a cartinha para o consumidor. Ah, entendi. Então não adianta a loja me ligar cobrando e depois mandar meu nome para o SPC sem o SPC me avisar antes por escrito. Exatamente. O STJ tem uma súmula, que é um resumo de um entendimento consolidado, a súmula 359, que diz justamente isso. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. A responsabilidade é do Serasa, do SPC, etc. Entendido. É a famosa cartinha do Serasa ou do SPC que tem que chegar antes. Mas aí entra uma polêmica que eu já ouvi falar. Precisa ter certeza que a pessoa recebeu essa carta? Tipo, com aviso de recebimento? O AR dos Correios? Pois é. Aqui o STJ trouxe uma interpretação que gerou, e ainda gera muito debate. Através de outra súmula, a 404, o tribunal entendeu que não é indispensável o aviso de recebimento, AR, na carta de comunicação. Ué, mas como assim? Como se sabe se a pessoa foi avisada? O STJ considerou que basta a comprovação de que o órgão de proteção ao crédito enviou a correspondência para o endereço correto do consumidor, aquele que foi fornecido pelo credor ou que consta nos seus registros. Não precisa provar que ele efetivamente recebeu e assinou a AR. Nossa, mas isso parece um pouco frágil, não? Quer dizer, a carta pode extraviar, a pessoa pode ter se mudado, e aí ela é negativada sem nem saber que ia ser? Exatamente essa é a crítica que muitos fazem a essa súmula 404. Argumenta-se que ela enfraquece a garantia do contraditório e da ampla defesa do consumidor, que pode ser pego de surpresa, viola um pouco a ideia de boa-fé objetiva, né? Porque o objetivo da comunicação é dar ciência real ao consumidor. Com certeza. É um ponto bem delicado mesmo. Fica a palavra do órgão contra do consumidor, praticamente, se ele disser que não recebeu. É por aí. Embora o órgão precise demonstrar que enviou para o endereço correto, a ausência da exigência do AR realmente torna a comprovação da ciência efetiva mais difícil para o consumidor. Ok, superado esse ponto, com polêmica, digamos que a pessoa foi negativada, aí ela vai lá e... Ufa, consegue pagar a dívida. Pagou tudo. E agora? O nome sai na hora? É automático? Seria bom se fosse, né? Mas não é automático. Após o pagamento integral da dívida que gerou a negativação, a responsabilidade de pedir a baixa, a exclusão do nome dos cadastros, é do credor. Ah, então é quem me cobrou que tem que avisar o Serasa e o SPC que eu paguei. Isso. O credor, após receber o pagamento integral, tem o dever de solicitar a exclusão da anotação negativa. E o STJ também entrou nessa questão para definir um prazo para isso. E qual é o prazo? Através de mais uma súmula, a 548, o STJ fixou o prazo de 5 dias úteis para o credor providenciar a solicitação de baixa do registro, contados a partir do pagamento integral e efetivo da dívida. 5 dias úteis para o credor pedir a baixa? Não necessariamente para a baixa acontecer, certo? Exato. O prazo é para o credor fazer a solicitação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Claro que se espera que esses órgãos processem a baixa rapidamente depois disso, mas a obrigação do credor é fazer o pedido em até 5 dias úteis. E se o credor demorar mais que isso? Se ele esquecer ou simplesmente não fizer? Aí ele falha no dever dele. Essa demora injustificada em pedir a exclusão do nome do consumidor depois da dívida quitada é considerado um ato ilícito e pode gerar o dever de indenizar o consumidor por danos morais. Ah, então mesmo depois de pagar, a gente ainda tem que ficar de olho para ver se o nome realmente foi limpo e se não foi cobrar o credor e quem sabe até buscar uma indenização se demorarem muito? Exatamente.
Pagou a dívida, guarde o comprovante e confira depois de alguns dias se a negativação saiu. Se não saiu, cobre o credor. Se ele não resolver, pode ser caso de buscar seus direitos, inclusive judicialmente. Ótima dica. Agora vamos para outra pergunta que eu acho que todo mundo já se fez ou ouviu alguém fazer. Essa informação negativa, essa restrição, ela fica lá para sempre no cadastro se a dívida não for paga? Ou tem um limite de tempo? Tem um limite, sim, e isso é importantíssimo para garantir o que a gente chama de direito ao esquecimento financeiro, para a pessoa poder ter uma segunda chance, reabilitar seu crédito. O próprio artigo 43 do CDC, lá no parágrafo 1º, estabelece isso. E qual é esse limite? O prazo máximo de permanência de uma informação negativa em bancos de dados e cadastros de consumidores é de 5 anos. 5 anos. Contados de quando? Da data que a dívida venceu ou da data que o nome foi inscrito no Serasa SPC? Excelente pergunta, porque isso já deu muita discussão também. Mas o STJ pacificou o entendimento. O prazo de 5 anos começa a contar do dia seguinte à data de vencimento da obrigação não paga, não é da data da inscrição. Ah, então se uma dívida venceu, por exemplo, em janeiro de 2020 e eu não paguei, mesmo que meu nome só tenha sido negativado em junho de 2020, o prazo de 5 anos para essa negativação sair começou a contar lá em janeiro de 2020. Exatamente. Começou a contar no dia seguinte ao vencimento da dívida. Isso significa que, nesse seu exemplo, em janeiro de 2025, essa negativação específica tem que ser baixada automaticamente pelos órgãos de proteção ao crédito, mesmo que você não tenha pago a dívida. Nossa, isso é muito relevante. Muita gente deve achar que os 5 anos contam da data que o nome foi parar lá. É um erro comum, mas o entendimento do STJ é claro nesse sentido, visando justamente limitar o tempo que essa mancha fica no histórico do consumidor. E tem mais um detalhe importante sobre prazos, previsto no parágrafo 5º do mesmo artigo 43 do CDC. Qual seria? Se a dívida prescrever antes desses 5 anos, a informação negativa também tem que ser retirada imediatamente. Prescrever. O que significa isso para quem não é da área? Prescrição, de forma bem simples, é a perda do direito do credor de cobrar a dívida judicialmente por ter deixado passar muito tempo. Cada tipo de dívida tem um prazo de prescrição previsto em lei, geralmente no Código Civil. Muitos prazos comuns são de 3 ou 5 anos. Então, se uma dívida tem um prazo de prescrição de 3 anos e o credor não me cobrou na justiça nesse período, mesmo que ainda não tenham passado os 5 anos da negativação, ela já tem que sair do Serasa SPC porque a dívida prescreveu. Exatamente. O que ocorrer primeiro, ou o prazo máximo de 5 anos, contado do vencimento, ou a prescrição da pretensão de cobrança da dívida. A informação negativa não pode sobreviver à própria dívida que a originou. Entendi. Então, na prática, o limite é de 5 anos. Mas pode ser menor se a dívida prescrever antes. Isso protege bastante o consumidor de ficar com o nome negativado indefinidamente. E o STJ também tem súmula sobre isso, né? Tem sim. A súmula 323 do STJ reforça essa ideia do prazo máximo de 5 anos, dizendo que a inscrição não pode ser mantida nos cadastros por mais de 5 anos. Perfeito. Agora, e quando a inscrição é feita de forma errada desde o início? Ou é mantida lá depois que já deveria ter saído? Por exemplo, negativar o meu nome por uma dívida que eu já paguei ou uma dívida que nem existe. Ou fizeram a inscrição sem aquela comunicação prévia que a gente falou. O que acontece nesses casos? Bom, aí estamos falando de uma inscrição ou manutenção indevida. E a consequência mais comum nesses casos, além do direito óbvio de pedir o cancelamento imediato do registro, é o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos. Dano moral. Mesmo que eu não consiga provar que fiquei super triste ou que tive um grande prejuízo concreto por causa da negativação errada? Sim. O entendimento consolidado do STJ é que, nos casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido. É o que chamamos de dano moral in re ipsa. In re ipsa. O que significa isso? Significa que o dano decorre do próprio fato. A simples ocorrência da inscrição indevida, por si só, já é considerada suficiente para gerar o dano moral, porque ela atinge a honra,
a imagem, o bom nome da pessoa na praça, o crédito dela. Não precisa o consumidor fazer prova de que sofreu, de que chorou, de que perdeu um negócio por causa daquilo. O dano é presumido pela própria situação vexatória. Ah, isso facilita bastante para o consumidor, né? Porque provar o sofrimento interno é muito difícil. Sem dúvida. Presumir o dano moral nesses casos é uma forma de proteger mais efetivamente o consumidor contra esses erros que podem acontecer por parte das empresas ou dos órgãos de cadastro. Mas, sempre tem um mas, né? Ouvi dizer que tem uma situação específica em que, mesmo a inscrição sendo indevida, talvez não caiba essa indenização por dano moral. É a tal da súmula 385 do STJ, não é? Exatamente, você está bem informado. A súmula 385 do STJ trouxe uma exceção a essa regra do dano moral presumido e ela é, sem dúvida, uma das súmulas mais polêmicas e criticadas no direito do consumidor. E o que ela diz exatamente? Ela diz o seguinte, basicamente: se o consumidor já tiver uma outra inscrição legítima e pré-existente nos cadastros de inadimplentes, uma nova inscrição, mesmo que seja indevida, não gera direito à indenização por dano moral. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se eu já estou com o nome sujo corretamente por uma dívida que eu realmente tenho e não paguei, inscrição legítima e anterior, e aí uma outra empresa vai lá e me negativa por engano por uma dívida que não existe. Por causa dessa negativação errada, eu não posso pedir dano moral. Pela súmula 385, não. O STJ entendeu que quem já tem uma anotação legítima anterior já estaria com seu crédito abalado, com sua honra arranhada. Então, uma nova inscrição, mesmo que indevida, não causaria um abalo moral adicional que justificasse uma indenização. Mas isso parece estranho. Quer dizer que, se eu já cometi um erro, não pagar uma dívida, as outras empresas ganham um passe livre para errar comigo também, sem ter que me indenizar? Essa é exatamente a crítica que se faz. Muitos juristas e defensores do consumidor argumentam que essa súmula acaba premiando o fornecedor que erra e punindo duplamente o consumidor que já está numa situação vulnerável. Afinal, um erro é um erro e ele deveria ser reparado independentemente de outros apontamentos. E a pessoa negativada indevidamente nessa situação, o que ela pode fazer então? Só pedir para cancelar a inscrição errada e pronto? Segundo a súmula, sim. Restaria apenas o direito de pleitear o cancelamento daquela anotação irregular específica, o dano moral indenizável seria afastado pela existência da inscrição legítima anterior. Realmente é uma súmula que dá muito o que falar. Ela parece um pouco na contramão daquela ideia de proteger o consumidor, especialmente o já vulnerabilizado, né? Concordo. Ela é bastante controversa e existem muitas decisões de tribunais inferiores que tentam, às vezes, relativizar a aplicação dela em casos concretos. Mas o entendimento do STJ, por enquanto, é esse. Bom, acho que conseguimos cobrir os pontos principais sobre os cadastros negativos, né? Desde a diferença inicial, passando pelos direitos do artigo 43, as regras da negativação, dívida, comunicação prévia, polêmica do AR, o prazo de 5 anos, a questão do pagamento e da baixa, a inscrição indevida com dano moral presumido e a exceção polêmica da súmula 385. Isso. Foi um bom panorama dos aspectos mais críticos relacionados a esses cadastros que tanto impactam a vida financeira das pessoas. Mas, para a gente fechar, existem outros tipos de cadastros ou sistemas relacionados a crédito que também são importantes mencionar, né? Tipo o cadastro positivo e o tal do credit scoring? Sim, com certeza. O cenário não é só de informações negativas. Tentando equilibrar um pouco as coisas, surgiu o cadastro positivo, que foi regulamentado por uma lei específica, a Lei 12.414 de 2011. Cadastro positivo. O nome já diz um pouco, né? Para registrar o quê? Exatamente o oposto do cadastro negativo. Ele serve para registrar o histórico de bom pagamento do consumidor, as contas pagas em dia, o cumprimento das obrigações financeiras. A ideia é que isso sirva como um ponto a favor na hora de pedir crédito, mostrando que a pessoa é uma boa pagadora. E a inclusão nesse cadastro positivo? É automática ou eu preciso pedir? A lei mudou recentemente. Antes era preciso autorizar, opt-in. Agora, a inclusão é automática, opt-out, mas o consumidor tem o direito de pedir para sair a qualquer momento.
E, claro, os direitos de acesso e correção também valem para ele. Entendi. E o credit scoring? O que é isso? É tipo uma nota? Exato. O credit scoring, ou pontuação de crédito, é um sistema que calcula uma nota, um score, para cada consumidor com base em diversas informações do histórico financeiro dele: pagamentos, dívidas, consultas ao CPF, etc. Essa nota tenta prever o risco de inadimplência daquela pessoa. E os bancos e financeiras usam muito isso para decidir se dão crédito ou não e qual taxa de juros cobrar, né? Usam muito. É uma ferramenta considerada lícita pelo STJ. Inclusive, tem uma súmula sobre isso, a 550, que diz que o uso do sistema de score é permitido. E precisa do meu consentimento para calcularem meu score? Não. A súmula 550 diz que não é necessário o consentimento prévio do consumidor para a utilização do score. Mas, atenção! Embora não precise de consentimento, o consumidor tem o direito de pedir informações claras e precisas sobre quais dados foram considerados no cálculo da sua pontuação, quais os critérios utilizados. Transparência é fundamental aqui. Faz sentido. Mesmo sem consentir, eu tenho o direito de saber como minha nota foi calculada. Perfeitamente. É uma forma de controle e de poder contestar eventuais erros ou critérios discriminatórios que possam ter sido usados. Tanto o cadastro positivo quanto o score são ferramentas que podem ajudar o mercado de crédito, mas que também levantam questões importantes sobre privacidade, transparência e o uso dos nossos dados. Ufa! Realmente, quanta informação crucial a gente conseguiu abordar hoje. Desde as diferenças básicas lá no começo, passando por todos os detalhes da negativação, prazos, direitos de acesso, correção, cancelamento, até essas ferramentas mais recentes, como o cadastro positivo e score. Foi uma jornada completa pelo universo dos dados de crédito do consumidor no Brasil, né? Cobrimos os pontos essenciais do Código de Defesa do Consumidor e as interpretações importantes do STJ através das súmulas. E fica aquela reflexão final, né? Em um mundo cada vez mais digital, onde nossos dados valem ouro, como a gente consegue equilibrar a necessidade que o mercado tem de informação para conceder crédito de forma segura, com a proteção dos nossos direitos fundamentais à privacidade, à honra, à dignidade? Exato. E como garantir que essa proteção seja efetiva na prática? Especialmente quando nos deparamos com entendimentos como o da súmula 385, que podem, em certas situações, acabar limitando a reparação de danos a quem já está numa posição mais frágil. É um debate constante e necessário. Com certeza. Um debate que envolve leis, tribunais, empresas e, claro, todos nós, consumidores. Bom, chegamos ao fim de mais essa análise aqui no Concurseja. Espero que tenha sido útil para clarear as ideias sobre esse tema tão relevante. Agradeço a oportunidade de discutir esses pontos tão importantes. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Continue ligado aqui no canal Concurseja para mais conteúdos descomplicados sobre direito. Temos outras aulas, outros cursos que podem te interessar. Não deixe de conferir. Um grande abraço e até a próxima.